Vender é a arte de explorar as necessidades dos clientes. O meu convidado de hoje é autor do livro A Venda Nossa de Cada Dia e criador do método Vendas Neurais, que vem sendo aplicado em diversas empresas de sucesso e que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, sem enrolação, roda a vinheta e fica com a gente até o final, que o programa tá show. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, programa para você do setor têxtil, confecção e moda. Hoje eu quero começar agradecendo os nossos parceiros Epson do Brasil, Brand Têxtil, CHT, Santista, Audaces e Busca Têxtil. Hoje é um programa especial com o meu amigo Coach Coutinho. Finalmente, Coutinho, você está aqui com a gente, né? Obrigado pela oportunidade. Que bom, foi bem tratado desde o momento que chegou? Médio, assim, o pessoal lá dentro assim, fez uma pequena falha. Quando eu fui lá para maquiagem, eu esperava sair com a cara do Brad Pitt, continuando com a minha cara. Mas aí não é milagre, né? Pois é, eu falei para a menina que ela precisava arrumar um próxima vez, em vez de trabalhar com esses pozinhos, trazer um bisturi, né? Bem melhor. Mas a segunda é o seguinte, continuamos amigos? Sim, claro. Por que você me colocou nessa cadeira dura desse jeito, cara? Eu vi o povo todo assim, sentado naquele sofá, todo mundo de boa. E eu cheguei aqui, quando eu sentei aqui, até tomei um choque. Eu falei, uau. Na verdade, a gente não pagou a última prestação do sofá, levaram de embora. Não, mas você merece. Fora as brincadeiras à parte, muito obrigado pela oportunidade. Para mim, eu que ando muito pouco no mundo digital, essas oportunidades para mim são vitrines e são excelentes maneiras de eu conseguir expor um pouquinho do meu trabalho, do que eu faço e como posso contribuir para o desenvolvimento das empresas. Você é engenheiro mecânico, né? Mas não espalha, né? Como é que você contar todo mundo. Como é que você se transformou nesse coach, né? Nesse mentor, nesse palestrante? Acidente de percurso, né? Então eu sempre falo que a engenharia foi um acidente de percurso. Mas assim, depois de batalhar 5 anos dentro da escola e não sair do terceiro, meu pai me arrumou um estágio no escritório de um amigo dele, que antes de me mandar embora, ele me chamou lá e falou, olha, se você não fosse filho de quem é, eu já te mandava embora direto. Mas como você é filho de um grande amigo meu, vou te contar porque que eu estou te mandando embora. Você pode ser tudo na vida menos engenheiro. Aí aquela grande frustração, aquele choque da verdade, na lata. E aí ele falou, não, mas para um pouquinho, tem uma vaga de vendedor lá no departamento de engenharia, deixa eu ver, talvez você possa pegar. E ele me mandou para o departamento de engenharia, para não estar precisando de vendas, que era na época, era a construção do edifício Habitec, que era do Naginarras, você imagina, que ali em frente ao Conjunto Nacional, onde embaixo hoje tem o Bob's. E eu fiquei responsável pela área de aditivos. Aí, bom, o primeiro aspecto eu caí na mão de um grande líder. Isso foi absolutamente crucial para mim. Porque eu tinha, no meu tempo, aliás, até hoje, ainda tinha muita vergonha de se apresentar como vendedor, né? Ninguém põe no cartão de visita, sou vendedor. Né? Você tem um estigma muito grande, você tem um inconsciente coletivo já de rejeição. E ele foi o cara que me fez orgulhar de ser vendedor. Então, foi assim que começou a minha carreira. Depois que eu entrei lá, e depois nunca mais saí. Não, mas teve um outro episódio também que foi marcante. Eu fui trabalhar numa multinacional, a Honeywell, e lá pouca gente falava inglês na empresa. Meu pai observou que eu tinha facilidade para línguas e me botou num monte de curso. Eu fiz inglês, francês, espanhol, alemão. O que tinha de curso de língua ele me colocava. E aí eu era um dos poucos que falavam um inglesinho legal dentro da companhia. E quando vinha gringo de lá para cá, normalmente era uma empresa que tinha, eu tenho até hoje esse número, 192 pessoas, só 12 tinham inglês fluente. Desses 12, 4 eram secretárias. Tinha o presidente e o auditor, então sobravam 6 pessoas que tinham um inglês decente e tal. E eles começavam a me chamar para fazer o papel de tradutor de versão ali, quando vinha um gringo, um VP de lá para cá. Porque eu entendia do negócio e entendia do produto. E as secretárias, elas entendiam no inglês, mas não entendiam. E aí eu caí nas graças deles e acabei finalmente, num determinado momento, indo para os Estados Unidos para fazer um curso de treinamento de vendas. Ali foi um divisor de águas. Ali começou o meu jogo. É para você saber que o programa de hoje, na verdade, vai ser uma aula, né, Coutinho? Não chega tanto. É sempre uma aula quando a gente conversa. Aliás, por falar em aula, o Enzo, você que não faz nada no programa, né? É um peso aqui pro programa. Aproveita e senta aqui para aprender um pouquinho, vai, quem sabe. Agradecido você. Pega a cadeira aqui? Tão bem. Pega uma cadeira aí. Puxa uma cadeira aí, traz assim.
Junte-se aos bons. Olha Oh, só. vamos lá. Vamos lá. Acho que já ouviu essa frase antes, né? Já de antemão eu já te peço desculpas, tá? Porque daí pode vir qualquer coisa, tá? Não acredito. Qualquer coisa, eu estou esperando agradecimentos também, falar que é uma honra me receber aqui. Não vai ter? Olha a participação. Infelizmente, eu ainda não sou tão bom para mentir assim. Né? Mas, coach, diga. Hoje você presta consultoria para diversas empresas em diversos segmentos e também no têxtil, né? Principalmente têxtil. Tá. Principalmente têxtil. Esse ano, né, da pandemia para cá, nem tanto, já mudou bastante o perfil, mas até a pandemia eu diria que 70% da minha receita vinha do mundo têxtil. Né? Ali, quando eu falo do mundo têxtil, eu falo de confecções, das próprias têxteis em si, e para ser mais específico, do mundo jeans, do mundo denim. Ali é na minha praia. Porque eu entrei no mundo denim, né? Você é do mundo azul, né? Do mundo azul. Eu entrei nesse mercado através da GB, que é uma das lavanderias que hoje tem uma expressão. Estou 8 ou 9 anos já de serviços contínuos. Tem uns intervalozinhos, mas sempre estou voltando. E ele acabou, o Marco ele tem uma influência muito grande, acabou me apresentando para uma série de clientes, amigos e parceiros. Na realidade foi o seguinte, o Marco ele viu que ele tem um valor agregado muito alto. A lavanderia dele é uma das mais caras, também é mais criativa, tem uma série de virtudes. Mas o pessoal para quem ele prestava serviço tinha uma dificuldade muito grande de vender no preço que ele cobrava, porque tinha que ser um preço mais alto. E aí aí é o que eu chamo do cara visionário, né? Ele sacou, ele falou, pô, peraí, não é só a equipe que tem que ser treinada, a equipe do meu cliente também, porque se ele vender mais, eu vendo mais. E foi assim que tudo começou. E, coach, em vendas, a gente fala muito assim, aquele termo, esse cara é um vendedor nato, né? Não, até hoje ele não conseguiu se vender para sair aqui do programa. Mas a gente vai falar disso mais para frente, fica tranquilo, né? E você acredita que a arte de vender é um dom, é uma vocação ou tem ciência aí também? Legal, boa pergunta. Aliás, isso é uma coisa muito comum, vira e mexe me fazem essa pergunta e excelente. Tem os dois fatores, Henrique, tem os dois fatores. Evidentemente que quando tiver os dois é a hora que você tem o melhor resultado, o melhor desempenho e é onde que você se torna mais eficiente. Mas vamos lá. Alguém que só tem a vocação, que só tem a dom e não tem a técnica, ele vai até um certo limite. Alguém que tenha toda a ciência, toda a noção de como funciona o processo de interação, etc., mesmo que não tenha vocação, às vezes tem melhor rendimento do que aquele vocacionado, mas sem a técnica. Porque a técnica ajuda muito. Evidentemente, o ideal é ter os dois. Em primeiro lugar, quem vai trabalhar em vendas tem que gostar de gente. Ela é uma interação, é uma inteligência relacional. Principalmente quando a gente fala de vendas, nós estamos hoje cada vez mais crescente o mercado online. As interações comerciais estão cada vez mais rolando no mercado online. Quer dizer que quando você emite uma campanha, faz todo um marketing chamado marketing digital, atrai o cliente, quando ele chegar, ele tem aquele chamado momento da verdade. E o problema é que os empresários investem no marketing, mas não investem nesse momento da verdade. Nesse momento da verdade é onde começa a aparecer a competência técnica e a inteligência emocional do vendedor. Então tem os dois aspectos. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa sempre muito vocacionada para a venda. E isso, o líder que eu caí na mão percebeu isso com muita nitidez. Eu tinha 20 e poucos anos, ele falou, pô, esse cara vai ser um bom vendedor. Mas ele não me ensinou muita técnica, ele me dava mais mecanismos motivacionais de interar. Eu fui entender de técnica mesmo, de ciência, quando eu caí numa multinacional. Aí era o oposto, isso era o oposto. Eles investiam, eu lembro que no meu primeiro curso tinha um cara, um texano, ele parecia saído de um quadril de desenho animado. Sabe aquela bota com estrela, aquela gravatinha e tal? E outra era uma aeromoça. E o rendimento deles, péssimo, cara, durante o curso. Mas quando eu saí, eu voltei, depois fui fazer novamente outro curso, eu os reencontrei. E os caras tinham se tornado campeões de vendas. Legal. Então, ou seja, mesmo que os caras não tinham vocação, não tinham determinado jeito, a ciência deu tanto amparo que eles acabaram obtendo os resultados compatíveis. E depois, ao longo da minha experiência, eu observei isso também. Nem sempre o vocacionado é o cara que tem o melhor resultado. Ele é o cara que se dá melhor, tudo isso. Mas uma pessoa que aplica bem as técnicas consegue um bom resultado.
De novo, o ideal é ter os dois. O sucesso ele é treinável, né? Ele é treinável. E assim, eu costumo dizer também que toda profissão, por mais conservadora que ela seja, a pessoa tem que ser vendedora antes. Um médico, um advogado, um engenheiro, ele tem que se vender para exercer a profissão dele. Observação né? Então, excelente. Isso... Excelente. Não, isso assim, acho que o ser vendedor é a primeira profissão de qualquer pessoa de no qualquer mundo, atuação. Né? E olha que você tocou num assunto excepcional, Enzo. Você deu alguma coisa para ele tomar? Alguma coisa assim, né? Olha. Presta atenção. Legal, olha só. Eu vou dar uma frase que não é minha, é do Peter Drucker. E ele diz o seguinte: numa empresa, tudo que não for vendas, marketing, inovação é custo. Então, se você não souber vender, você é um grande custo. Mesmo um profissional liberal, um advogado, um dentista, um fisioterapeuta, se ele não tiver a habilidade de vender, ele começa a se tornar um custo muito pesado para ele mesmo. E aí entra um pouquinho, eu dei muito treinamento para dentista e para advogados, mas o dentista, eu ouvi essa frase uma vez num treinamento para dentista. Falei assim, eu observei que os caras que ficavam no fundão, que copiavam os trabalhos, que faziam que organizavam as festinhas, não sei o que lá, hoje o consultório dele está bombando. E aqueles caras que eram técnicos lá na frente, ficavam, aqueles caixeiros, estão lá com os consultórios. A moça, apesar de ser um excelente técnico, estão sempre fazendo cursos. Então, o lance da inteligência emocional, que depois a gente pode aprofundar um pouquinho nisso. Mas você tocou num ponto, toda a profissão, o cara precisa saber vender. Nós somos medidos em resultado, né? E quem é um bom vendedor sempre vai dar um bom resultado. Sempre vai ter uma... Ou ele delega ou ele assume. Sim. Às vezes, quando uma pessoa não leva a jeito nenhum, não gosta e detesta, enfim, não quer se aprimorar, eu falo para ela, delega, coloca na secretária que faça esse papel. E é muito comum, eu vejo muito, como eu dei muito treinamento de dentista, eu via os dentistas mais técnicos começaram a bombar na hora que você botou uma boa secretária vendedora, uma assistente que era boa vendedora, interagia com o pessoal, fazia aquelas brincadeiras todas, enfim, aí eles conseguiam resultados melhores. Agora, quando a gente mede por resultado e o resultado não é bom, o que a gente faz, Coutinho? Muda. Muda. Essa é a primeira coisa. Essa é a diferença entre insistência... Era mais ou menos isso que eu queria ouvir, sabe? Não, você sabe qual é a diferença entre insistência e persistência? É justamente essa. Insistência você sempre faz do mesmo jeito e quer resultado diferente. Persistência você tenta de um jeito, não conseguiu, você tenta de outro. Né? Até que chegar no resultado. Eu acho que no nosso caso aqui é mais insistência. É mais insistência. Depois você me conta. E Coutinho, é o seguinte, a gente vê que as vendas online estão crescendo cada vez mais. Né? O digital já é uma realidade e muitas pessoas estão se utilizando desses canais para comprar. Isso, né? É verdade. O que acaba sendo até uma concorrência para o vendedor presencial. Então, quais as características hoje de um bom vendedor para sobreviver no mercado? Deixa eu aproveitar, acho que vai ser uma pergunta. Hoje, nessas vendas online, fala-se e usa-se muito os gatilhos mentais. Isso. Você pode abordar um pouco disso. Isso, assim. Eu tenho algumas, depois já vou falar sobre os gatilhos mentais, mas eu vou primeiro usar o gancho aqui da pergunta dele, depois vou chegar nisso aqui. São momentos diferentes, né? Vamos lá. Na vendas online, você tem uma característica muito mais instrucional, se bem que eu vejo na maioria a maioria dos sites que eu vejo de venda de e-commerce aqui usa técnicas muito rudimentares, principalmente essas técnicas que você acabou de falar de gatilho, escassez, tudo assim. Não é todo mundo que cai. Não é todo mundo que cai. Precisa ter uma certa preparação, você precisa criar um certo contexto para que a pessoa caia num mecanismo de escassez. Então tem uma preparação anterior muito grande. Deixa eu fechar só para não perder a linha de raciocínio aqui da pergunta, tá? Então vamos lá. Mundo online. São técnicas. Como você sabe, meu programa chama Programa Vendas Neurais, que tem como base as neurociências. As neurociências dizem o seguinte: como é que funciona o mecanismo de decisão do seu cliente? Né? Ele lê a realidade através do canal emocional. Depois que você passa pelo gatilho emocional, você vai para o racional. Só que todo mundo começa a trabalhar só o racional. E aí você já comete um grande erro. Então vamos lá. Mundo online trabalha muito o aspecto racional, pouco emocional, tem dificuldade de criar contexto. Quando vão para as técnicas de gatilho, aí entrando aqui, um pouco das técnicas de gatilhos mentais, acabam fazendo um monte de besteira. Porque não é que nem um avião, ele está lá em cima, está voando. Legal,
Velocidade de cruzeiro, todo mundo servindo lá, desfrutando. Só que antes teve uma decolagem, teve uma preparação, teve uma entrada, teve toda uma série de preparações para ele não chegou lá à toa assim. E é isso que no online eu acho que tem um pecado. Vamos depois agora para o presencial. O presencial, normalmente, hoje em dia, grande parte das atitudes presenciais advém de algum gatilho que você fez no mundo digital. Você trouxe a pessoa até lá. Se ela veio do mundo digital, provavelmente ela já conhece teu produto, já conhece teus concorrentes, já conhece os teus pontos fracos, já conhece teus pontos fortes, já entende muito mais de você do que às vezes do teu próprio vendedor. É isso que vale. E aí, qual é o papel de vendedor nesse momento? O papel do vendedor é um só: encantar o cliente. É isso que ele tem que fazer. Porque ele fica lá, e eu pego isso, que chama, os americanos têm um nome chamado overkilling, que é o cara já está vendido e ele continua falando do produto, continua falando fica naquela, e às vezes acaba entrando no risco de perder a própria venda. É o overkilling. Então, o papel do vendedor hoje, tem técnicas neurais para o mercado online? Tem. Legal, não é de qualquer jeito. Eu vejo alguns e-commerce aí decente aplicando uma estruturação legal. Quando ele chega no mecanismo de usar aqueles gatilhos mentais, funciona. Mas 80% do que eu vejo não funciona. E respondendo depois objetivamente, o papel do vendedor hoje é um só: encantar cliente. Por que é encantar cliente? É torná-lo fiel. E o que é torná-lo fiel? É mexer nos mecanismos emocionais, criar um vínculo de confiança entre eles. E este vínculo não é só para fidelizar, para que ele, sempre que precisar de alguma coisa, recorrer a você. É ele também se tornar o seu melhor vendedor. É isso. Tá vendo? Tá vendo? Chique. Espero que te ajude a estar aprendendo, né? Agora, tem uma frase que eu gosto muito do seu livro, que eu repito sempre, né? Vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. É o mantra, né? Vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. Isso, certo? É isso, exatamente. Qual a melhor forma de fazer isso e como é que isso influencia na negociação? Legal. Então, é realmente uma arte, porque tem dois aspectos. Vamos lá, um técnico, que é explorar. Eu vou dividir essa frase em duas. Assim. Primeiro eu vou falar sobre explorar as necessidades do cliente. Explorar as necessidades do cliente é saber perguntar. Aliás, deixa eu até voltar. Eu não costumo fazer isso aqui, eu vou fazer. Eu li um livro muito legal chamado Spin Selling, que ensina muito como fazer perguntas. E se não me engano, esse spin é a sigla de uma série de aspectos que você tem que explorar na hora de fazer pergunta. Então, assim, explorar a necessidade do cliente é saber fazer perguntas. E o SPIN fala muito legal sobre, primeiro, o S, que é de situação do cliente, né? P é de problema dele, o I de interesse e depois o N de necessidade. Se você souber estruturar isso adequadamente e numa sequência lógica, numa sequência, vamos dizer assim, estruturada, não improvisada, porque nós brasileiros temos uma mania de improvisar. A gente acha que sempre vai se dar bem. Chega lá eu resolvo, né? Sim, sim. Essa é a nossa cultura. Não resolve. Então, vamos lá, a primeira parte é explorar as necessidades do cliente. Então, é saber fazer pergunta. Então, por exemplo, você responde a pergunta do cliente com outra pergunta, é isso? Dá um exemplo. Sempre tem uma pergunta que possa... Deixa eu pegar teu gancho aqui, já vou estruturar isso aqui. Então, legal. A pergunta te dá controle da situação. Se você observa, por que interrogatório? Chama interrogatório. O que os caras fazem? Eles se preparam e vão fazendo uma série de perguntas, repetindo de maneira diferente. Para quê? Para ter controle da situação. Vendedor que responde a pergunta, ele fica à mercê do cliente. Quando ele sabe fazer a pergunta, ele passa a ter controle da situação. E essa é a grande sacada. Então, uma das técnicas... e quando o cliente faz uma pergunta? Responda com outra pergunta. Né? Tem um troço, ao longo do seminário sempre aparece isso. Mas quando ele pergunta o preço, porque preço no processo, né, é a última coisa que você dá, depois de ter construído relevância. Aí quando o cara pergunta, e quanto custa isso? Dá uma agonia na gente, né, Coutinho? A gente como consumidor. Às vezes você está conversando com a pessoa, você vai comprar alguma coisa, a pessoa fala, e você já está assim, quanto será que vai custar? Você já começa a pensar, ixi, deve ser caro, aí vai perguntar, e não para de falar, e o preço nada, e você fica lá naquela expectativa. E o vendedor continua te perguntando, fazendo o que você Nem sempre ele pergunta. Nem sempre, ele fica, você falou muito bem, ele fica discursando. Tá. Se ele faz pergunta, você fica na interação.
Tá. Se você fica na interação, você vai começando a ver aspectos que você não tinha pensado. Sim. Aí você se interessa. Sim. Mas Verdade, o vício, discurso o acaba vício cansando, né? E aí a gente fica parado e o que acontece? O nosso pensamento escapa, vai, você começa a viajar, e aí você fica olhando assim, esse cara tá me enrolando. Exatamente. Isso é o inconsciente coletivo, lembra? Começa a cutucar minha esposa e fala, você vai ver o preço. Você vai ver assim, você já sente enrolado só no aspecto de ele estar discursando. Isso é um aspecto neural. Se ele souber fazer pergunta, pelo contrário, você vai falar, pô, esse cara está entendendo minha necessidade, esse cara está explorando minha necessidade. E aí você começa a falar, pô, mas ele está querendo me entender, peraí, deixa eu interagir de maneira adequada, responder, porque isso pode ser sério. Se ele fica discursando, porque isso, que aquilo, por isso que perguntar é a arte. Aí é a segunda parte. Tem qual pergunta fazer, quando, e a arte está no como eu vou perguntar. O jeito que você pergunta faz toda a diferença. Então, a pessoa pode se sentir numa delegacia policial, por exemplo, né? Ou num divã, depende, mas depende do jeito como você faz as perguntas. O jeito, eu posso xingar a mãe do Enzo aqui, ele levantar e querer me bater, eu posso xingar ele e morrer de rir. Depende do jeito que eu vou falar isso. E por isso que entra o aspecto da arte. Então, o vendedor tem que ter um certo talento, um certo jeito, uma habilidade em fazer essas perguntas.